Eu suspeito que meu sistema está com um problema sério. Eu claramente só estava em casa matando uma baratinha. O sistema, no entanto, diz que eu matei uma barata imortal de nível superior. Pior ainda, uma pequena aranha acidentalmente caiu em uma panela quente. O sistema até disse que eu sou o filho do destino e consegui assustar até o imperador da besta, a aranha demoníaca de alma púrpura. O que eu não esperava é que realmente haveria uma recompensa. E tudo isso começou a partir de ontem. Neste momento, eu estava em uma pequena casa velha e de repente ouvi alguns ruídos estranhos vindo de debaixo da cama. Eu pensei que era um rato e peguei uma vassoura para varrer aquela sombra negra para fora. Não esperava que aquela sombra negra fosse uma grande barata do tamanho de um rato. Ela ainda estava coberta por uma camada de exoesqueleto vermelho. Eu imediatamente quis pisar e matar aquela barata gigante. Foi então que o som de notificação do sistema de repente ecoou na minha mente. Aviso! Detectado, besta estelar de nível rei, barata imortal. O hospedeiro agora está muito distante da besta estelar de nível rei. Por favor, fuja o mais rápido possível, caso contrário, sua vida estará em perigo. Olhei para a enorme barata à minha frente e fiquei um pouco atordoado. Isso porque, neste mundo, aqueles que podem absorver o poder das estrelas para se fortalecer são chamados de guerreiros estelares. E seres não humanos que absorvem o poder das estrelas também podem se fortalecer. Eles podem se transformar em terríveis bestas estelares e ainda ganhar algumas habilidades especiais. Os humanos podem caçar bestas estelares para obter seus núcleos estelares e assim aumentar seu cultivo. E as bestas estelares também podem devorar humanos para aumentar seu poder. Portanto, humanos e bestas estelares estão em lados opostos por natureza. O poder de uma besta estelar de nível rei é equivalente ao de um guerreiro inato humano. Mas agora o sistema indica que esta grande barata à minha frente é, na verdade, um rei das bestas capaz de rivalizar com os poderosos inatos. Enquanto meu olhar estava fixo na grande barata, uma tela de luz apareceu de repente à minha frente. Raça: barata imortal contém o sangue ancestral de vermes mágicos. Nível: 3. Habilidade especial: corpo imortal. Característica: personalidade violenta. Ao olhar para as informações à minha frente, fiquei surpreso. Posso ver informações ocultas. Será que essa grande barata é realmente um imperador da besta? Alerta! A barata imortal tem uma personalidade violenta e é extremamente perigosa. Por favor, hospedeiro, fuja o mais rápido possível. Eu recuei instintivamente, mas vi que essa grande barata estava girando no chão. Ao ver a aparência inofensiva da grande barata, relaxei imediatamente. Nesse momento, pensei na habilidade especial do oponente, o corpo imortal. De repente, uma ideia surgiu em minha mente. No momento seguinte, pisei com força na direção da grande barata. Com o som de casca se quebrando, a grande barata explodiu em um jato. Com esse corpo imortal, esse sistema definitivamente tem algum problema sério. Sistema, apareça e me dê uma explicação razoável. O sistema pareceu um pouco chocado e ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Não é à toa que este sistema escolheu um hospedeiro que pode matar um imperador da besta com um único golpe. Detectado que o hospedeiro matou um imperador da besta em um nível superior, recompensa com aumento de 10 vezes. Obteve o dom de poder sobrenatural e o corpo imortal. Cultivo de um ciclo de 60 anos. Justo quando eu estava prestes a continuar reclamando, senti uma enorme energia entrando de repente em meu corpo. Comecei a mostrar uma expressão de dor. Pensei que poderia ser o cultivo de um ciclo de 60 anos como recompensa do sistema. Eu percebi e senti a energia se movendo dentro de mim. Então, eu suportei a dor, afinal, estava bastante ansioso. Após um momento, a energia dentro de mim finalmente se acalmou. Apertei as mãos e instantaneamente senti uma força pulsando dentro de mim. Isso é, na verdade, a essência verdadeira que apenas os guerreiros estelares possuem. Eu, que originalmente tinha uma qualificação de lixo, agora possuo essência verdadeira. Não me tornei também um guerreiro estelar? Nesse momento, uma tela de luz apareceu em minha mente. Nome: Qin Yang. Qualificação: baixa. Cultivo: meio passo inato. Dom de poder sobrenatural: corpo imortal. Após ser ferido, posso recuperar rapidamente as lesões. Quando meu cultivo é forte, posso regenerar membros cortados e renascer do sangue. Técnicas de cultivo: nenhuma. Neste momento, estou extremamente chocado. O primeiro nível dos guerreiros estelares é o reino pós-natal, dividido em 9 níveis. E meio passo inato é apenas meio passo distante do reino inato. Eu, para testar a eficácia deste corpo imortal, peguei uma pequena faca e cortei diretamente meu dedo. Imediatamente, uma gota de sangue apareceu no dedo. Mas logo senti meu dedo levemente quente. A essência verdadeira dentro de mim fluiu, e então o ferimento começou a se curar rapidamente a olho nu. No final, não consegui ver nenhuma cicatriz. De repente, pensei que era apenas matar uma barata. Isso fez com que meu cultivo alcançasse meio passo no reino inato.
E ainda ganhei a habilidade de ter um corpo imortal. Se eu matasse algum gato ou cachorro, ou até mesmo matasse uma verdadeira besta estelar, eu não seria invencível. Depois, comecei a procurar outros insetos em casa. Em pouco tempo, todos os mosquitos, ratos e até mesmo as formigas nos cantos do quarto foram encontrados e exterminados sem piedade. Consegui desbloquear a conquista de matar 10 pequenos animais. Quando estava prestes a receber a recompensa, o sistema não fez nenhum som. Pensei por um bom tempo e cheguei a duas conclusões. A primeira é que a barata que matei antes era realmente um pouco especial. Talvez, como o sistema disse, ela continha um sangue de inseto demoníaco antigo. Por isso, conseguiu ativar a recompensa do sistema. Em segundo lugar, isso significa que este sistema designou alguma grande doença. A recompensa anterior foi completamente o sistema enlouquecendo, foi pura sorte minha. Ter um sistema tão pouco confiável, não sei se é sorte ou azar. Mas ao sentir a essência verdadeira pulsando dentro de mim, um sorriso surgiu em meu rosto. Afinal, neste mundo de fantasia onde os fortes são respeitados e as bestas estelares dominam, finalmente tenho um pouco de poder para me proteger. A partir de hoje, não serei mais um inútil. No dia seguinte, cheguei à Biblioteca de Artes Marciais de Jianshen e entrei no meu posto de trabalho. A biblioteca possui uma grande quantidade de manuais de técnicas marciais. Como administrador da biblioteca, eu naturalmente posso examinar livremente esses manuais básicos de artes marciais. Então, decidi escolher um manual de artes marciais para treinar bem. Após dar uma olhada nos manuais na estante, finalmente peguei um manual de espada chamado Técnica da Espada do Vento Limpo. Afinal, como um garoto ensolarado, no fundo, eu também guardava o sonho de ser um espadachim. Mas eu não tinha uma espada em mãos, então ele só podia ficar agachado silenciosamente no canto da parede. Primeiro, eu precisava memorizar os movimentos da espada do manual. Em seguida, comprei uma espada de ferro online para praticar a técnica da espada. Após mais de meio mês de prática, já havia dominado preliminarmente essa técnica de espada. Durante esse tempo, também tentei matar outros pequenos animais, tentando reativar o sistema novamente, mas todas as tentativas falharam. Nesse momento, eu e meu colega Xia He estávamos conversando e comendo no refeitório, e Xia He disse: recentemente, um mestre poderoso da capital imperial virá para nossa cidade de Jianhai. Ele foi estudante da Academia de Artes Marciais de Jianhai e agora está voltando à sua alma mater para dar uma olhada. Para retribuir a sua alma mater, ele também dará aulas em público. Você gostaria de ir assistir? Eu assenti, afinal, eu estava preso no reino pós-natal há muito tempo. Se eu pudesse assistir a uma aula de artes marciais de um mestre poderoso uma vez, talvez eu consiga encontrar uma oportunidade para romper o reino inato. Pode ficar tranquilo, meu pai tem uma boa relação com o diretor da Academia de Artes Marciais de Jianhai. Se você quiser ir ver, pode deixar comigo, irmão. Xia He está se oferecendo para tudo, parece que a família dele realmente tem influência. Em seguida, voltei para a área de trabalho, pensando que minha habilidade com a espada havia melhorado um pouco. Então comecei a procurar uma técnica para aprender, afinal, proteger a vida é importante. Assim, peguei um livro chamado Técnica dos 7 Estrelas na estante. Enquanto eu estava imerso na técnica dos 7 estrelas, havia uma pequena aranha roxa pendurada no teto da biblioteca. Neste momento, estava bem acima de mim. Para ser exato, seu olhar estava fixo na técnica dos 7 estrelas que eu segurava. Nos olhos vermelho-sangue daquela aranha roxa, havia um brilho de humanidade. Nesse momento, um som de aviso ecoou na minha mente. Detectada uma presença do imperador da besta, extremamente perigosa. Por favor, hospedeiro, fuja rapidamente, caso contrário, sua vida estará em perigo. O sistema de repente falou, me fazendo prestar atenção. Eu rapidamente coloquei o manual que estava em minhas mãos, me levantei e olhei ao redor. Lembrando da barata que explodiu da última vez, meus olhos brilharam instantaneamente. Imediatamente, abaixei a cabeça e comecei a procurar no chão. O imperador da besta mencionado pelo sistema não seria algum tipo de pequeno animal? Com esse pensamento, comecei a procurar na biblioteca. Mas no final, não encontrei nem mesmo uma formiga. Justo quando eu estava prestes a voltar e continuar lendo, de repente, ouvi uma voz apressada. O administrador, venha rápido, alguém desmaiou aqui. Eu rapidamente fui até o local do grito. Vi um tio de meia-idade caído no chão, com um rosto roxo. Ele estava vomitando espuma branca e se contorcendo sem parar. O tio de meia-idade apenas conseguiu dizer com dificuldade que era uma aranha. E então desmaiou imediatamente. Eu olhei para o pescoço deste tio de meia-idade. Vi que havia uma área preto-púrpura no pescoço dele. Será que foi mordido por uma aranha venenosa? Momentos depois, a ambulância chegou e levou o tio de meia-idade azarado para o hospital. No dia seguinte, o responsável Jian então convocou todos os funcionários do andar para uma reunião.
Após a avaliação do hospital, foi constatado que o tio de meia-idade azarado foi mordido por algum tipo de inseto venenoso. Em seguida, ele distribuiu tarefas para todos realizarem uma limpeza geral na biblioteca. É imprescindível eliminar os insetos venenosos. É evidente que o incidente de envenenamento do tio de meia-idade azarado trouxe muitos efeitos negativos para a biblioteca. Momentos depois, eu e Chia pegamos do responsável inseticidas e outros materiais. Fomos para as áreas que cada um de nós supervisionava. Pensando na minha própria segurança, eu precisava folhear cada um dos livros. Até os cantos mortos das estantes precisavam ser pulverizados com inseticida. Depois que tudo terminou, eu e Chia desabamos nas cadeiras. Foi então que um aviso do sistema de repente soou na minha mente. Aviso! Presença do imperador da besta detectada. Por favor, hospedeiro, fuja rapidamente. Fiquei tão assustado que minha mão tremeu, e esse maldito sistema começou a agir de novo. Nesse momento, eu de repente vi o telhado atrás de Chia. Vi uma pequena aranha roxa subindo rapidamente pelo telhado. Alerta! Detecção da aproximação da besta estelar, aranha mágica da alma roxa do imperador da besta. Por favor, hospedeiro, fuja rapidamente, caso contrário, será um caminho sem saída. E no momento em que vi essa aranha roxa, a voz do sistema soou novamente. De repente, uma tela de luz apareceu diante de mim. Raça, aranha mágica da alma roxa, contendo sangue ancestral da aranha mágica. Nível, classe imperial. Habilidade de talento, veneno mortal da aranha, domínio da alma roxa. Características. A aranha demoníaca da alma púrpura possui inteligência inata e gosta de estudar as artes marciais humanas. Quando olhei novamente para o teto, a figura da pequena aranha roxa já havia desaparecido completamente da minha vista. Com a velocidade que a pequena aranha tinha, ela estava se movendo pelo teto. Caçá-la por conta própria seria um pouco difícil, já que essa pequena aranha gosta de estudar as artes marciais humanas. Ela continuará se escondendo nesta biblioteca. O tempo é longo, e eu acredito que sempre poderei encontrar uma oportunidade. Considerando a agilidade da pequena aranha, a dificuldade de caçá-la é extremamente alta. Pensei um pouco e decidi treinar uma arte marcial de armas ocultas para enfrentá-la. Então escolhi um livro sobre a técnica do girassol para estudar. Para isso, eu até encomendei um lote de agulhas de bordado pela internet. No dia seguinte, as notícias relataram que um ser sanguinário havia aparecido recentemente na cidade de Jiangai. Recentemente, várias pessoas foram assassinadas. Por favor, tenham cuidado ao sair. Neste momento, eu estava lendo na biblioteca. Uma mosca pousou no canto da mesa não muito longe. Meus olhos brilharam enquanto eu segurava uma agulha de bordado entre os dedos e fazia a essência verdadeira fluir dentro de mim. No momento seguinte, a pequena agulha de bordado disparou imediatamente de entre meus dedos. Com precisão, ela cravou a mosca na mesa. A partir de agora, caçar pequenos insetos será muito mais fácil. Enquanto eu lamentava não ter encontrado vestígios da aranha roxa nos últimos dias, o sistema de repente emitiu um aviso. Detecção de presença do imperador da besta. Por favor, hospedeiro, fuja rapidamente deste lugar. Eu rapidamente reagi e olhei para o teto da biblioteca. Vi uma sombra roxa se movendo rapidamente pelo teto. Neste momento, eu rapidamente tirei a agulha de bordado e a atirei na aranha roxa. No momento seguinte, a agulha de bordado caiu com precisão sobre a pequena aranha. A pequena aranha caiu diretamente do teto, lutando intensamente. Ao ver isso, rapidamente disparei mais uma agulha. A pequena aranha, atingida por duas agulhas, convulsionou duas vezes e depois parou de se mover. Olhando para a pequena aranha que estava imóvel, eu rapidamente me aproximei e então chamei o sistema em meu coração. Sistema querido, por que você não fala? Depois de um momento chamando, o sistema finalmente respondeu. O hospedeiro conseguiu novamente eliminar um besta estelar de nível imperador. Você é realmente impressionante. Parabéns, hospedeiro, por eliminar um besta estelar de nível imperial, recompensa com aumento de 20 vezes. Ganhar compreensão celestial equivalente a 20 anos de cultivo. No momento seguinte, meu rosto mudou levemente e uma sensação familiar rapidamente me atingiu. Apenas senti uma energia pura fluindo para dentro do meu corpo. Eu rapidamente me concentrei e me acalmei, focando totalmente em refinar essa força. Sob a influência dessa energia, o que estava estagnado no limite de meio passo do reino inato começou a se soltar gradualmente. Eu de repente abri os olhos, franzindo a testa. Não posso de jeito nenhum fazer um avanço na biblioteca. Romper o reino inato certamente causará um grande alvoroço. E há poderosos guardando o segundo e o terceiro andar da biblioteca. Se eu optar por romper na biblioteca, certamente me exporei. Um guerreiro inato na adolescência é realmente um gênio excepcional. Mas o problema é que minha qualidade de lixo é bem conhecida na biblioteca. Se eu de repente revelar meu cultivo no reino inato, isso pode trazer problemas. Embora haja apenas 3 guerreiros inatos em toda a cidade de Jiangai, é melhor ser cauteloso.
Então, forcei a contenção da essência verdadeira que fluía dentro de mim e saí rapidamente da biblioteca. Momentos depois, apareci em um pequeno bosque dentro de um parque. No instante seguinte, a energia reprimida irrompeu como água de uma represa quebrada. Com o aumento da essência verdadeira dentro do meu Dantian, eu fui direto e com determinação para romper o gargalo do reino inato. Não demorou muito e um gemido abafado saiu do meu corpo, conseguindo romper para o reino inato. Sentindo a essência verdadeira fluindo freneticamente dentro de mim, eu concentrei minha mente e uma fração de essência verdadeira fluiu para a ponta dos meus dedos, depois saiu do meu corpo. A essência verdadeira atingiu o tronco da árvore ao lado e imediatamente o atravessou, deixando um buraco do tamanho de um polegar. Um guerreiro estelar que atinge o reino inato pode externalizar sua essência verdadeira. Isso permite ataques à distância. Este é um método que os guerreiros do reino pós-natal não conseguem igualar. Além disso, romper para o reino inato traz outras vantagens. Eu fechei os olhos, mas os objetos em um raio de 100 metros estavam claramente refletidos na minha mente. Após atingir o reino inato, cada movimento do vento e da grama em um raio de 100 metros não escapava da minha percepção. Além disso, guerreiros que alcançam o reino inato geralmente vivem até cerca de 150 anos. Agora eu também posso ser considerado como tendo um pouco de poder de autodefesa. Eu tinha uma expressão de alegria que era difícil de esconder no meu rosto, pensando na compreensão celestial mencionada pelo sistema. Minha consciência mergulhou em minha mente, e nesse momento, um espaço cinza apareceu. Quando minha consciência entrou nesse espaço, imediatamente senti minha mente se clarear. Quando o conteúdo da técnica da espada do vento suave passou pela minha mente, vários insights imediatamente surgiram em minha mente. A técnica da espada do vento suave era originalmente apenas de nível iniciante. À medida que os insights sobre a espada se multiplicavam, minha proficiência aumentava rapidamente. Após um momento, minha técnica da espada do vento suave já havia alcançado o nível de maestria. Com uma brisa suave passando ao meu redor, parecia que um som de espada estava ecoando. Uma leve energia de espada emanava de mim, misturando-se com essa brisa suave, flutuando de forma instável, mas ainda assim com um caminho a seguir. Eu de repente abri os olhos, e um brilho intenso relampejou neles. Refletindo sobre a sensação anterior, minha consciência mergulhou no espaço de compreensão. Era como se eu tivesse entrado em um estado de iluminação. Assim que pensava em algo, uma infinidade de percepções surgia rapidamente em minha mente. A princípio, era apenas a técnica da espada do vento limpo no nível inicial. Surpreendentemente, em apenas meia hora, consegui romper diretamente para o nível avançado. Uma eficiência assim é realmente celestial. Com este espaço de compreensão, no futuro, não importa qual arte marcial eu treine, eu a dominarei e me tornarei proficiente em um curto período de tempo. Pensando nas artes marciais da biblioteca, meu coração estava ansioso para experimentar. Com este espaço de compreensão, eu facilmente me tornarei um mestre das artes marciais. Antes, minha compreensão era limitada, então eu não me atrevia a aprender muito, afinal, quem muito abarca pouco aperta. Mas agora, com este espaço de compreensão, quanto mais, melhor. Em seguida, com o apoio do espaço de compreensão, utilizei apenas 3 dias para dominar 3 artes marciais que havia aprendido. A técnica da espada do vento suave, o passo das 7 estrelas e o clássico da flor do girassol foram todos cultivados até o nível perfeito. Infelizmente, tudo isso é apenas artes marciais básicas. No segundo e terceiro andares da biblioteca, ainda há as artes marciais secretas dos mestres inatos. Mas, com minha identidade, atualmente não tenho qualificação para subir, a menos que eu exponha meu cultivo inato. Embora eu já tenha alcançado o reino inato, mas não pratiquei nenhuma arte marcial inata. Se eu lutar contra outros seres inatos, certamente estarei em desvantagem. Neste momento, meus olhos brilharam de repente. Eu tenho o espaço de compreensão. Será que posso tentar criar minha própria arte marcial inata? Afinal, as artes marciais inatas e as artes secretas dos mestres foram igualmente criadas por aqueles mestres das artes marciais. Apenas os mestres das artes marciais geralmente possuem uma base extremamente rica em artes marciais. Atualmente, eu só domino 3 artes marciais, parece que ainda não é o suficiente. Mas ao pensar em tantas artes marciais básicas na biblioteca, suficiente para elevar minha base de artes marciais a um nível muito alto. Primeiro, estabelecer um pequeno objetivo de criar uma técnica de espada inata. Em seguida, voltei à biblioteca e comecei a escolher os manuais de técnicas de espada nas prateleiras. Eu imediatamente me interessei pela técnica da espada Lin-Si, então peguei o manual e comecei a folheá-lo rapidamente. Após romper o reino inato, já consigo ter uma memória fotográfica. Apenas folheando uma vez, consegui memorizar todo o conteúdo na minha mente. Em seguida, voltei para o meu assento, fechei os olhos e mergulhei no espaço de compreensão. Na minha opinião, a maneira mais simples de criar uma técnica marcial
é aprimorar essas artes marciais básicas, eliminando o que é ruim e fundindo a essência. Assim, no final, conseguirei obter uma técnica marcial inata refinada. Sob a influência do espaço de compreensão, várias percepções sobre essa técnica de espada surgiram rapidamente na minha mente. Eu absorvi essas percepções de forma ávida. A proficiência na técnica da espada Ling Si rapidamente aumentou. Em apenas um dia, consegui cultivar a técnica da espada Ling Si até o nível perfeito. No entanto, apenas com isso não consigo criar uma arte marcial inata. Meu pensamento é que, já que vou criar uma técnica de espada, preciso desenvolver uma técnica de espada com um poder extremamente impressionante. Estou me preparando para aprender a técnica de espada do primeiro andar da biblioteca antes de falar sobre isso. Assim, em apenas meio mês, já aprendi mais de 10 tipos de técnicas de espada básicas. E as cultivei todas até o nível perfeito. Agora, já possuo uma base extremamente sólida em técnicas de espada, capaz de rivalizar com mestres da espada. A seguir, vou aproveitar a compreensão celestial fornecida pelo espaço de iluminação. Vou integrar essas mais de 10 técnicas de espada que estão na minha mente. Criar uma arte marcial inata certamente resultará em uma manifestação extraordinária. Para isso, eu aproveitei a noite e fui para os arredores, não querendo ser incomodado. Fechei os olhos e várias técnicas de espada passaram pela minha mente. À medida que eu continuava a compreender, uma suave luz começou a surgir ao meu redor. Isso atraiu muitos mosquitos. Mas quando esses mosquitos se aproximaram a menos de 10 metros de mim, de repente, como se fossem atingidos por um golpe, todos se transformaram em pó e desapareceram no ar. Ao meu redor, havia um domínio invisível de energia de espada. Somente quando estava quase amanhecendo, eu abri os olhos abruptamente. Nos meus olhos, uma luz de espada brilhava. Com um pensamento, a essência verdadeira dentro de mim começou a fluir rapidamente. Em seguida, uma lâmina de energia de espada, formada pela essência verdadeira, apareceu em minha palma. Rapidamente se transformou em um raio de luz de espada de 10 metros de comprimento. Eu olhei para uma montanha à minha frente. Esta técnica se chama Uma Espada Abre o Portal do Céu. Assim que minha voz caiu, a energia da espada em minha mão disparou repentinamente. No vazio, transformou-se em uma energia de espada com 100 metros de comprimento. Direcionou-se diretamente para a montanha à minha frente. No momento seguinte, o topo da montanha desabou e desmoronou. O topo da montanha foi instantaneamente cortado em duas partes. Esse poder, mesmo comparado a um míssil, não fica atrás. Não é de se admirar que, após alcançar o reino de mestre, as armas de fogo dos humanos não consigam lidar apenas com o poder formidável de uma espada. Mesmo que muitos mísseis atacassem, uma única espada poderia eliminá-los. Agora, apenas com o reino inato, já é possível alcançar tal feito. Imagine como seria ao alcançar o reino de mestre. Pensando nisso, não pude deixar de ficar mais ansioso pela prática futura. Enquanto eu refletia, de repente, várias presenças começaram a se aproximar de mim. A velocidade é extremamente rápida, claramente superando a de um guerreiro comum. Franzi a testa, pois no momento não tenho a intenção de lidar com outros poderosos. Afinal, há muitos problemas que não são adequados para mim. Pensando nisso, eu imediatamente usei o passo das 7 estrelas. Meu corpo piscou e desapareceu do lugar. Apenas alguns segundos após eu ter saído, 4 figuras rapidamente chegaram ao local onde eu estava antes. Eram 2 homens de meia-idade vestidos com trajes formais, e um idoso em um traje zonsan, segurando a mão de uma garota de cerca de 10 anos. A intenção da espada que restou da fenda era turbulenta e se transformou em uma intenção assassina feroz. Isso os impediu de se aproximar demais, apenas podendo observar de longe. Nesse momento, o diretor da biblioteca Jianhai franziu a testa e disse: "Quando surgiu um guerreiro de espada tão poderoso em Jianhai?" O comandante da polícia estelar ao meu lado também exclamou: "Este poder já atingiu o nível de um mestre. Mas eu sou o responsável pela investigação de imigração da cidade de Jiangai. Se um forte entrar, não é possível que não saibamos. Será que aqueles monstros na fronteira estão entrando ilegalmente?" Depois de pensar cuidadosamente e não ter nenhuma impressão, virei-me para o velho e perguntei: "Senhor Li, seu cultivo é o mais alto entre nós. Você notou a figura daquela pessoa quando chegou?" "Não, velho, eu já cheguei rápido o suficiente. Mas aquela pessoa que cortou o pico foi ainda mais rápida, eu só vi suas costas." E o velho é o diretor da Academia de Artes Marciais de Jiangai. Ao ouvir a resposta do velho, os 2 homens de meia-idade ficaram extremamente chocados e acharam difícil de acreditar. O velho suspirou com um certo desânimo, sem saber se essa pessoa que cortou o pico era inimiga ou amiga. O futuro da cidade de Jiangai não será pacífico. O comandante da polícia estelar acenou com a mão e disse: "Depois de um tempo, farei com que bloqueiem este lugar e proíbam a entrada de qualquer pessoa. Comandante, essa intenção de espada é incomum para os alunos da nossa academia observarem.
Se puder ter um bom ganho, por favor, seja flexível na hora. O velho, ao ver isso, apressou-se em se aproximar e falou: Senhor Lee, não se preocupe, isso não é um problema. Neste momento, enquanto o mundo exterior estava em alvoroço, eu já havia voltado para meu apartamento alugado. No caminho, continuei relembrando os detalhes daquele movimento. Percebi que ainda havia bastante espaço para progresso. Afinal, embora essa espada tenha um grande poder, também consome bastante. Levantei a mão e fiz um movimento suave como se estivesse brandindo a espada. E percebi a direção da minha essência verdadeira dentro de mim. Afinal, este mundo é realmente muito perigoso. Diversas bestas estelares estranhas surgem sem parar. Não se pode garantir que, após matar os pequenos, não apareça um velho monstro extraordinário escondido. Uma vez que a essência verdadeira se esgote, não serei diferente de um boi ou ovelha prestes a ser abatido. Portanto, preciso encontrar uma maneira de melhorar essa desvantagem. Parece que é hora de praticar a técnica de poder estelar. Meus pensamentos estavam agitados, e rapidamente tomei uma decisão. Após entrar no reino inato, os praticantes podem absorver ativamente o poder das estrelas através do cultivo das técnicas de força estelar, para absorver ativamente a imensa força das estrelas, e a capacidade de atrair ativamente o grande poder das estrelas para forjar seu próprio corpo. É a maior diferença que distingue os guerreiros do reino inato e do reino pós-natal. Eu me lembro que no primeiro andar da biblioteca havia duas técnicas básicas de força estelar, que, por acaso, têm falhas que podem se complementar. Usá-las para criar uma nova técnica é perfeitamente adequado. Na manhã seguinte, eu mal podia esperar para sair. Rumei para a biblioteca para marcar meu ponto no trabalho. Agora, esta biblioteca é como um tesouro para mim. No entanto, quando cheguei à porta da biblioteca, de repente, ouvi uma mensagem no meu celular. Ao olhar, era uma mensagem em grupo sobre o responsável do trabalho. Todos devem ir rapidamente à sala de reuniões para uma reunião de emergência com a presença do diretor. A mensagem chamativa me deixou surpreso por um momento. Na minha memória, este mestre da biblioteca sempre teve a imagem de um dragão divino que aparece e desaparece. Agora, sua presença aqui deve ser para comunicar algo importante. Imediatamente, levantei-me e fui apressado para a sala de conferências da biblioteca. Entrei silenciosamente, com a cabeça baixa, como de costume. Encontrei um canto discreto para ficar. Na verdade, era o próprio diretor da biblioteca no palco. Fiquei surpreso ao perceber que o diretor no palco era um mestre do reino inato. Assim que todos os funcionários se reuniram, o mestre da biblioteca limpou a garganta. Não pretendo tomar muito do tempo de todos, apenas quero fazer alguns lembretes. Recentemente, em relação às pessoas que entram na biblioteca para ler, é imprescindível que se tenha mais respeito e que não se seja descuidado com elas. Especialmente com alguns idosos desconhecidos que nunca vimos antes, devemos ter atenção redobrada. Não podemos ter nem um pouco de descuido. Isso me deixou completamente confuso em meu assento. Será que recentemente alguém de cima vai vir fazer uma inspeção? Enquanto eu estava perdido em pensamentos, a breve reunião matinal chegou ao fim. Vocês podem voltar aos seus postos e fazer conforme eu acabei de instruir. No entanto, enquanto eu passava pela parte inferior do palco, o mestre da biblioteca, acima do palco, ficou paralisado por um momento, observando minha figura. Ele percebeu em mim uma aura especial. O responsável ao lado, ao ver isso, rapidamente se aproximou do mestre e sussurrou: Mestre, aquele jovem tem algum problema? Ele tem um talento medíocre e não se destaca em nada. Ele está aqui há apenas alguns meses e ainda está em período de experiência. Ao ouvir isso, o mestre afastou suas dúvidas e não se preocupou mais. Após sair da sala de reuniões, percebi que o olhar que se acumulava atrás de mim havia desaparecido. Só então respirei aliviado. Este mundo ainda é muito perigoso, então preciso ser mais discreto a partir de agora. Pensando nisso, caminhei rapidamente em direção à biblioteca enquanto mexia no celular. Eu vi que na interface do ranking popular, havia uma imagem chamativa de uma montanha quebrada. Não é a montanha que eu cortei ontem à noite? Em seguida, voltei para o meu posto de trabalho. Eu segui as memórias na minha mente e fui em direção à estante que tinha os métodos básicos de poder estelar. Não demorou muito para encontrar o método que precisava. As capas dos dois livros já estavam cobertas por uma camada espessa de poeira. Soprei sobre as capas para remover a poeira. Não pude deixar de me alegrar interiormente. Em seguida, abri os livros e li rapidamente. Momentos depois, todo o conteúdo dos dois métodos básicos de poder estelar estava gravado na minha mente. Encontrei um canto discreto e minha consciência mergulhou diretamente no espaço de compreensão. No instante seguinte, o conteúdo dos dois métodos foi embaralhado. Em seguida, foi reorganizado e rearranjado. Momentos depois, um novo método básico de poder estelar apareceu na minha mente. Percebendo as técnicas estelares na memória, eu nomeei a nova técnica como o julgamento estelar. Mas agora é apenas a fusão de duas técnicas básicas de poder estelar.
No final, ainda não é perfeito, preciso fundir mais técnicas de poder estelar no futuro. A verdadeira julgamento estelar é a fusão de várias técnicas em uma só. Nos próximos dias, eu revisei todos os livros do primeiro andar da biblioteca. Li todas as técnicas básicas de espada que consegui. No mínimo, consultei 25 técnicas básicas de espada. No entanto, a maioria dessas técnicas básicas de espada apresenta repetições. Mas, felizmente, com o espaço de compreensão, eu fundi várias técnicas de espada, e minha compreensão do caminho da espada aumentou drasticamente, a ponto de que o poder do golpe que abre os céus subiu ainda mais. Pensando nisso, eu na biblioteca estava ansioso para continuar testando a espada. Mas nos últimos dias, a tempestade do golpe que rompe o pico acabou de se acalmar. O poder desta espada é ainda mais aterrorizante do que antes. Quando chegar a hora, se eu cortar a atmosfera com uma espada apontada para o céu, o que fazer se rasgar a camada de ozônio? Isso seria um verdadeiro problema. Em seguida, eu peguei meu celular para ver as notícias e um título chamativo apareceu. O demônio sedento de sangue foi capturado, trazendo alívio a todos. Esse monstro, com seus crimes horrendos, será julgado em 3 dias. A Polícia Estelar investigará sua origem e realizará o julgamento. Nesse momento, um som mecânico familiar ecoou na minha mente. Aviso! Detectado ser de vida de alto risco, sanguessuga vampírica. Extremamente perigoso. Por favor, hospedeiro, evacue o local rapidamente e procure um lugar para se esconder. Minha expressão mudou rapidamente e então olhei ao redor com surpresa, procurando pela sanguessuga vampírica mencionada pelo sistema. No entanto, após olhar por um bom tempo, não vi nem mesmo um pequeno animal. Não vi nem mesmo uma barata. Será que esse sistema está brincando comigo? Em seguida, pensei que o sistema sempre faz essas notificações repentinamente. Para salvar minha vida, comecei a procurar técnicas de movimento no primeiro andar da biblioteca. Depois de várias buscas, acabei encontrando apenas uma técnica de movimento adequada. Eu estava revisando aqueles livros de técnicas de movimento. De repente, entendi que o princípio central das técnicas de movimento é imitar as montanhas e os animais. Seja o salto dos cervos na floresta, o mergulho dos peixes no riacho ou o voo dos pássaros nas alturas. Rapidamente, tive uma ideia ousada. Se eu conseguir fundir esses clássicos de movimentos em um só corpo, será que consigo criar uma nova técnica de cultivo aplicável a vários terrenos? Pensando nisso, os detalhes das 6 técnicas de movimento começaram a evoluir na minha mente. Eu extraí a essência delas e as integrei. Após um momento, uma nova técnica inata foi formada. Reunindo as melhores características de várias bestas, vou chamá-la de Passo do Dragão Viajante das 7 Estrelas. O tempo passou rapidamente, de repente, já se passaram 3 dias. Neste dia, eu e Xia-He estávamos almoçando no refeitório. Xia-He, de forma misteriosa, falou e enviou um link de vídeo. Este é o vídeo da execução daquele ser demoníaco sedento de sangue. Foi um amigo do meu pai que enviou. Não espalhe isso, disse Xia-He em voz baixa. Ao ouvir isso, fiquei curioso e imediatamente pressionei o botão de reprodução. No entanto, enquanto assistia ao vídeo da execução, de repente, o familiar som mecânico do sistema ecoou novamente. Detectado a aparição da sanguessuga vampírica. Por favor, hospedeiro, fuja o mais rápido possível. Neste momento, um painel de informação rápida apareceu em minha mente. Raça, sanguessuga vampírica contém o sangue de antigos demônios. Nível, Imperador. Habilidade inata, sugamento de sangue, parasitismo, clone imortal. Característica, ama se alimentar do sangue humano. Olhando para o painel à minha frente, franzi a testa. De repente, lembrei-me das características fisiológicas desse tipo de criatura. Será que a sanguessuga vampírica mencionada na notificação do sistema está parasitando um humano? Ao pensar nisso, um frio percorreu minha espinha. Esse demônio sedento de sangue pode ainda estar vivo. Afinal, os humanos possuídos pela sanguessuga não passam de meras marionetes. Para a sanguessuga vampírica, após perder seu corpo, só precisa gastar um pouco mais de esforço para encontrar um novo corpo e está resolvido. Ou seja, a ação de decapitação do Departamento de Polícia Estelar não teve efeito algum. Eu refletia sobre essa habilidade estranha e não pude deixar de me preocupar um pouco. Vida resistente que não pode ser morta. Além disso, a técnica de controle de fantoches humanos é realmente extremamente perigosa. Afinal, as bestas estelares de nível Imperador nem mesmo estão mencionadas no compêndio de feras da biblioteca. Não há nenhum registro relacionado. Eu estava conjecturando sobre o nível de poder das bestas estelares de nível Imperador. Sem dúvida, o poder de bestas desse nível já havia alcançado o Reino do Mestre e até mais alto. Pode ser que até os poderosos do Reino do Mestre sejam apenas formigas que podem ser devoradas com facilidade. Este mundo realmente é muito perigoso. Embora as notificações do sistema sejam sempre um pouco imprecisas,
Só temo que um dia elas estejam certas, pois isso realmente seria um grande problema. Quanto a ir ativamente procurar a sanguessuga vampírica, nem se fala. Se o céu cair, há muitos especialistas no Departamento de Polícia Estelar para sustentá-lo. Naturalmente, haverá uma solução adequada. Eu sussurrei para Shia que ele deveria ter cuidado ao sair. Nos momentos seguintes, concentrei minha atenção no espaço de compreensão. Comecei a continuar a fusão das artes marciais, preparando-me para um novo avanço. No meio da noite, um som estranho de carne se rompendo surgiu na sala de incineração do Departamento de Polícia Estelar. No instante seguinte, uma enorme sanguessuga vampírica saiu do corpo. Foi nesse momento que passos apressados foram ouvidos do lado de fora da porta. A porta da sala de incineração se abriu lentamente e um funcionário entrou. Ele estava se preparando para iniciar o trabalho de incineração. De repente, a sanguessuga vampírica no chão se moveu furtivamente e saltou rapidamente. Ela atingiu sua pele e imediatamente penetrou em seu corpo. O homem ficou paralisado por um momento. Uma estranha cor escarlate surgiu em seus olhos. Na manhã seguinte, cheguei ao meu posto de trabalho na biblioteca. Vi uma jovem vestindo um longo vestido branco, lendo tranquilamente. Reconheci imediatamente que era a jovem que estava ao lado do diretor da Academia de Artes Marciais de Jiangai após o corte da cimeira. Ela era a garota que seguia ao lado do diretor da Academia de Artes Marciais de Jiangai. Nesse momento, o som da notificação do sistema ecoou novamente em minha mente. Notificação de boas notícias. Informações da Imperatriz detectadas. Por favor, hospedeiro, incline-se imediatamente. Após ouvir a notificação do sistema em minha mente, fiquei atordoado, olhando para a garota à minha frente. Enquanto eu estava confuso, uma luz apareceu em minha mente. Nome, Liz Xuan. Idade, 516 anos. Cultivo, pináculo do reino do mestre imperial. Técnicas de cultivo, verdadeiro entendimento da espada da lua sombria, técnica da espada que corta dragões. Expectativa de vida, 5.000 anos. Ao ver isso, comecei a ficar inquieto. Somente a notificação anterior do sistema já era incrível. Matar uma simples barata poderia render uma enorme recompensa. Se eu realmente conseguisse desta vez, não seria possível obter um aumento ainda mais extraordinário? Pensando nisso, fui decidido até lá. Preparei-me para perguntar claramente o nome dela. Afinal, tornar-se discípulo é uma grande questão, eu precisava confirmar isso. Não quero acabar me tornando discípulo da pessoa errada, isso seria engraçado. Em seguida, cheguei à mesa da garota. Clequei a garganta algumas vezes, o que imediatamente chamou a atenção da garota. Ela levantou levemente os olhos e me olhou, mas não disse nada. Fui direto ao ponto e disse: desculpe incomodar, bela dama. Posso saber seu nome, por favor? Assim que terminei de falar, a garota não respondeu. Em vez disso, ela franziu levemente a testa, mostrando um leve descontentamento. Vendo que a garota não falava, só pude focar meu olhar no crachá dela em cima da mesa. Nome, Liz Xuan. Idade, 16 anos. Instituição, Academia de Artes Marciais de Jiangai. Em poucos segundos de olhar, memorize essas informações. De fato, era o mesmo nome que a notificação do sistema mencionou. A imperatriz mencionada pelo sistema realmente é essa jovem à minha frente. O que você está lendo? Perguntou Liz Xuan, franzindo as sobrancelhas. Eu imediatamente percebi que ela estava brava. O que eu fiz há pouco realmente foi um pouco inadequado. Então, rapidamente apontei meu crachá e comecei a explicar. Desculpe, colega, eu sou o bibliotecário. Nos últimos dias, um cara pegou um livro emprestado e não devolveu, não atende o telefone. Estou agora procurando essa pessoa por todo o salão, peço desculpas pela ofensa. Após essas palavras, Liz Xuan relaxou um pouco a expressão. Não se preocupe, eu entendo que vocês também estão se esforçando. Obrigado pela compreensão, realmente peço desculpas e não vou mais incomodar. Juntei as mãos em sinal de desculpas e comecei a recuar. Em seguida, saí do campo de visão da garota. Mas, neste momento, meu coração estava longe de estar tranquilo. O cartão de estudante claramente mostrava 16 anos. Por que o sistema diz que eu tenho 516 anos? Será que esse sistema adiantou a linha do tempo em 500 anos? De repente, uma ideia surpreendente passou pela minha mente. O sistema realmente adiantou 5 séculos. Pensando nas notificações malucas que esse sistema precioso aparece de vez em quando, eu comecei a perceber que esse sistema precioso parece realmente não estar mentindo. As baratas e as pequenas aranhas que eu matei com um pé, de fato, são existências como reis das bestas e imperadores das bestas. Apenas que levará 500 anos para alcançar a forma que ele mencionou. E a garota que estava aqui há pouco também é realmente uma poderosa imperatriz. Assim como aqueles reis das bestas do futuro. Ela também só poderá alcançar o nível mostrado pelo sistema em 500 anos. Nesse momento, a voz de urgência do sistema ecoou novamente na minha mente.
Detectando que o hospedeiro está se afastando da imperatriz, por favor, ouça o conselho do hospedeiro. Retorne rapidamente ao lado da imperatriz e faça uma reverência para se tornar seu discípulo. Uma oportunidade incrível como essa só aparece uma vez, não a perca. Caso contrário, o hospedeiro se arrependerá por toda a vida. Ao ouvir a urgência do sistema, fiquei imediatamente em silêncio. Seguindo a sugestão do sistema, essa garota à minha frente. Em 500 anos, ela se tornará uma imperatriz com um poder incomensurável. Mas eu sou um forte nato agora. Que piada é essa de ele se tornar discípulo de uma menina de 16 anos? Não vou. Eu agitei a mão irritado, querendo dispersar as vozes na minha cabeça. E o mais importante é que, no momento em que me aproximei de Lizzie Xuan, já notei seu cultivo. Ela está apenas no 8º nível do cultivo adquirido. Mas eu tinha que admitir em meu coração o talento dela. Com uma idade tão jovem, ela já alcançou o 8º nível do cultivo adquirido. Avançar para o reino inato também está ao seu alcance em breve. Neste momento, Lizzie Xuan viu que não havia ninguém por perto. Ela abriu cuidadosamente o celular e ficou absorta olhando uma foto. A pessoa com a espada usou um poder colossal para cortar a montanha com um único golpe. Desde o dia em que vi a cena do corte da cimeira. Sem perceber, uma semente do caminho da espada começou a brotar no coração de Lizzie Xuan. Ela guardou o celular em silêncio e se concentrou na leitura do livro de espada. Neste momento, eu ainda estava refletindo sobre o que aconteceu com o sistema. Por fim, cheguei à conclusão de que apenas aqueles seres que ainda estivessem vivos após 500 anos poderiam ativar a notificação do sistema. E seres que podem viver 500 anos devem ser existências extremamente aterrorizantes. Eu me lembrei novamente da garota que encontrei mais cedo. De acordo com a notificação do sistema, desde que eu me tornasse discípulo dessa garotinha, eu poderia obter novas recompensas. Ela é, sem dúvida, uma prodígio. Cada movimento dela certamente seria observado por todos. Se eu me aproximasse imprudentemente para me tornar seu discípulo, temo que hoje, após me tornar seu discípulo, amanhã eu logo chamaria a atenção das grandes figuras que estão de olho em Lizzie Xuan. E se eles me vissem como alguém com intenções ocultas? Nesse caso, não só eu não conseguiria me tornar um discípulo, como também atraria vários problemas. Eu balancei a cabeça em silêncio, pensando nisso. E Lizzie Xuan ainda estava segurando o cartão de estudante, provando que a outra parte era apenas uma estudante da Academia de Artes Marciais. Pensando bem, a chance de eu me tornar um discípulo é praticamente zero. No momento seguinte, a voz teimosa do sistema voltou a soar, detectando que a imperatriz estava se afastando. Por favor, hospedeiro, volte ao caminho certo e se prostrar rapidamente para se tornar um discípulo. Nesse momento, lembrei da barata e da aranha e de repente tive uma epifania. Por que eu deveria cair na armadilha do sistema? Afinal, da última vez, o sistema me apressou a fugir ao encontrar uma barata. E, em vez disso, eu pisei na barata, fazendo com que este precioso sistema liberasse mais recompensas. Meus olhos brilharam. Se eu fizesse a imperatriz se tornar minha discípula, as recompensas que eu poderia obter não seriam ainda maiores? Ao pensar nisso, percebi que precisava aproveitar que a imperatriz era jovem e a aceitar como discípula. Ao pensar nisso, minha mente se iluminou e fiquei extremamente ansioso. De repente, virei-me e fui em direção ao lugar da garota. Mas Lizzie Xuan já não estava mais no lugar onde estava antes. Ao ver o assento vazio, senti uma pontada de arrependimento. Não sei quando vou encontrar aquela garota novamente. E se essa garota não voltar mais? Afinal, não posso ficar aqui todos os dias esperando por Lizzie Xuan. Nesse momento, Xia He, ao ver minha ansiedade, disse: Você está interessado na garotinha bonita? Nesta biblioteca, conheço muitas pessoas que passam por aqui. Me diga um nome e eu vou dar um jeito de encontrá-la. Certo, então vamos tentar. Em seguida, passei as informações sobre Lizzie Xuan para Xia He. Xia He imediatamente garantiu: Essa beleza é uma estudante da Academia de Artes Marciais de Jiangai? Isso facilita. Você pode ficar tranquilo e esperar. Velho Qin, eu prometo que vou conseguir informações para você. Neste momento, na sala de reuniões da alta cúpula do Departamento de Polícia Estelar, diretor da Academia de Artes Marciais de Jiangai, Velho Li, e o bibliotecário da biblioteca da cidade de Jiangai. O comandante do Departamento de Polícia Estelar estava em pé diante da mesa de conferências, com uma expressão séria como água. E diante deles, sobre a mesa de conferências, havia uma pequena sanguessuga vampírica selada dentro de um leão. A sanguessuga continuava tentando se enroscar e se lançar, batendo freneticamente contra o vidro. O mais velho, Velho Li, acariciou sua barba e disse com seriedade: O qi sanguíneo dentro dessa sanguessuga é extremamente profundo e não é um inseto anômalo comum. O comandante, ao ouvir isso, explicou lentamente: Como esperado do Velho Li, realmente é muito experiente. Ele percebeu tão rapidamente a natureza maligna desse inseto anômalo.
Após dias de investigação por parte do nosso departamento de polícia estelar, finalmente encontramos algumas pistas sobre aquele vampiro sanguinário. Assim que terminou de falar, o bibliotecário franziu a testa, com uma expressão de confusão, e perguntou: o que isso significa? A sanguessuga vampírica não foi decapitada por vocês? Não pode ser que ainda haja outros remanescentes? O velho Lee ao lado também mostrou a mesma confusão ao ouvir isso. O comandante explicou com um semblante de desculpas. Na verdade, essa sanguessuga vampírica não é uma única pessoa, mas sim um grupo agindo em conjunto. Assim que o comandante terminou de falar, o bibliotecário e o diretor ficaram ambos surpresos. Eles estavam muito surpresos com essa notícia. Afinal, essas sanguessugas vampíricas deixaram a população de Jiangai em pânico.